Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Hoje eu trouxe a dica de um aplicativo muito legal para quem quer sair da zona de conforto, conhecer novas culturas, explorar novos lugares e conhecer pessoas de várias partes do mundo falando a sua própria língua. O aplicativo Hablo me convidou para testar o app e falar um pouquinho da minha experiência no aplicativo. Mas aí, antes de eu falar da minha experiência, eu quero contar para vocês o que é o Hablo, né? Então o Hablo é um aplicativo gratuito, tanto para iOS quanto para Android, que faz você se conectar com pessoas de diferentes partes do mundo, basicamente falando a tua própria língua. Então você não precisa saber falar inglês, você não precisa saber falar a língua da outra pessoa para poder se comunicar. Você basicamente pode se conectar com qualquer pessoa do mundo falando português, por exemplo. E aí o aplicativo ele vai traduzir para a língua da pessoa que você está falando. Então vamos dizer que você está conversando com uma pessoa da Rússia. Você vai escrever no aplicativo em português e o próprio aplicativo vai traduzir simultaneamente para russo. E quando a pessoa escrever em russo, vai traduzir simultaneamente para português. Então você não precisa saber falar inglês, você não precisa saber falar qualquer outra língua. Você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro, conhecer um pouquinho mais da cultura daquele lugar, explorar novos lugares, pegar dica de lugares com as pessoas nativas daquele local, falando a tua língua. Então, eu fiquei muito animada com a ideia do aplicativo e comecei a usar para ver se eu realmente ia gostar, porque uma coisa é a ideia e outra coisa é a prática. Mas cara, pra falar bem a verdade, eu curti muito o aplicativo, tenho usado semanalmente, uma vez por semana eu abro o aplicativo e começo a conversar com várias pessoas. E o mais legal do aplicativo é que você não pode escolher para onde você tá indo, ainda. O aplicativo ainda é novo, então eles estão fazendo alguns testes, mas por enquanto você não consegue escolher o seu destino. Então basicamente quando você entra no aplicativo, o aplicativo ele te conecta com as pessoas que estão online no mesmo tempo que você. Então você nunca fica sem conversar com alguém. E aí, ele vai te mandar assim para os lugares mais diferentes possíveis. Então, por exemplo, em uma semana eu caí na Turquia, na Rússia, na Índia, no Marrocos, na Jamaica, na Geórgia. Eu caí em vários países diferentes que talvez se eu pudesse escolher para onde eu iria, talvez eu nem escolheria esses tipos de países. Eu talvez escolheria, sei lá, eu tô indo para Paris, eu vou escolher então França, ou vou escolher Paris como sendo a cidade que eu vou conhecer. Mas o mais legal do aplicativo é justamente isso, é te tirar da zona de conforto, é te mandar para lugares que você não pode escolher e dessa forma você começar a conhecer culturas que talvez você nem pensaria em conhecer se você pudesse escolher. Faz sentido? Por exemplo, eu caí na Nigéria na semana passada. E foi tão incrível, porque assim, eu nunca imaginaria, se eu tivesse no aplicativo onde eu pudesse escolher para onde eu iria, talvez a Nigéria não fosse o primeiro país que eu colocasse como destino. Mas eu caí na Nigéria e conversei com uma pessoa incrível. E a gente começou a conversar um pouco sobre a cultura do lugar, a gente começou a conversar o que essa pessoa fazia, era um professor de universidade, na verdade, não de universidade, ele treinava, na verdade, ensinava os alunos que estavam indo para a universidade, como se fosse um cursinho para vestibular. Que eu acho que não tem esse nome lá, mas era como se fosse isso. Ele estava treinando os jovens que estavam entrando na universidade. E assim, incrível, sabe? E aí depois eu conversei com um cara da Geórgia, que começou a me falar um pouquinho sobre a cultura da Geórgia, começou a falar um pouco como ele ama o país dele e como as pessoas, acham que é um país que não tem muita coisa pra visitar, mas na verdade tem muitos pontos turísticos interessantes. E aí ele começou a me falar um pouco desses pontos turísticos, me falar sobre a economia da Geórgia, e eu achei, incrível, porque talvez Geórgia também não fosse um país que eu colocaria como primeiro destino, se eu pudesse escolher. Então assim, eu acho que o mais interessante do aplicativo é que te deixa assim, bem fora da zona de conforto. Então você bem fora da zona de conforto e dentro de uma certa zona de conforto, porque assim, você tem o conforto de poder falar a sua língua, já que o aplicativo ele traduz instantaneamente, a conversa, então não necessariamente você precisa saber falar inglês ou qualquer outra língua. É óbvio que o aplicativo ele não tem a pretensão de ensinar línguas, mas ele tem a pretensão de conectar pessoas. E aí, como ainda hoje a língua é uma barreira, porque muita gente ainda não tem acesso a cursos de inglês, não tem como aprender, ou tem dificuldade de aprender mesmo, então o aplicativo ele vem para isso, ele vem para
tirar essas barreiras da língua e mostrar que é possível sim você se conectar com outra pessoa, mesmo que você não fale a língua dessa pessoa. E para você também conhecer outras culturas e outros países para ver o quanto que a diversidade é importante, né, para fazer o mundo melhor. Porque se todo mundo fosse igual ia ser muito chato. Então é importante você ver que nas diferenças, né, na diversidade, você encontra tanta coisa legal. Então eu acho que assim, o aplicativo acertou em cheio assim no propósito e eu tô curtindo muito a experiência. O que é um Hablo Moment? É quando você tem uma experiência super legal através do aplicativo, quando você interage com uma pessoa e tem um aprendizado com aquela conversa. Então eu já tive alguns Hablo Moments, por exemplo, eu conversei com uma menina da Rússia que me falou um pouquinho sobre como é ser secretária na Rússia, como é que é a rotina dela, como é que é o clima, né, da Rússia, porque muda muito e é um clima muito diferente do que a gente está habituado pro Brasil. Então eles têm muito mais horas de noite do que de dia, por exemplo, quando chega o inverno. E é muito discrepante. E pra gente que mora no Brasil, é muito louco, né, imaginar isso, que eles têm, tipo, muitas horas de noite. E quando chega o verão, assim, eles têm muitas horas de dia. E, assim, ela falou que mexe um pouco com a cabeça deles em relação a atividades que eles fazem no dia a dia. Então, assim, às vezes tá meia-noite e tá super claro. E ela falou, cara, tipo, às vezes a gente não consegue dormir. É óbvio que quem já mora na Rússia há muito tempo acaba se acostumando com isso. Mas ela falou que ainda assim existem alguns dias que realmente não tem como. Às vezes é difícil dormir, tipo, às vezes é 2 da manhã e ainda tá claro. E, tipo, cara, vamos fazer, sei lá, qualquer outra coisa sem ser dormir. Então, assim, é muito incrível essa diferença, né? E aí eu conversei com esse cara da Nigéria, que eu fiquei apaixonadíssima por conhecer o país, né? Muito, muito incrível como que uma cultura tão diferente me atrai tanto, assim. Conheci esse cara da Nigéria, falei também com uma pessoa na Índia, falei com uma pessoa na Turquia, e o da Turquia foi muito incrível, porque assim, eu tava conversando com um cara da Turquia, e ele começou a me falar que ele mora numa cidadezinha e tal, chamada Van. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade na minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, né, Van, na Turquia, no Google, e coloquei em imagens. E, gente, eu fiquei muito apaixonada pela cidade. E falei, cara, como é que é possível uma cidade tão bonita dessa não ser tão divulgada quanto Istambul, ou Capadócia, ou Pamukkale, por exemplo? O aplicativo ainda é muito recente, então tem alguns ajustes ainda a ser feitos. Por exemplo, ainda tem mais homens do que mulheres na plataforma. Isso não é um empecilho, mas é óbvio que a gente gostaria que tivessem mais mulheres também pra ficar uma conversa de todos os gêneros, né? Mas ainda tem muito mais homens do que mulheres. E, infelizmente, alguns desses homens ainda estão achando que o aplicativo é pra conectar pessoas em relação a relacionamento. Então, assim, não que todas as conversas sejam assim. Eu, por exemplo, peguei de mais de 15 conversas que eu já fiz no aplicativo, eu peguei 2 conversas que tinham esse teor mais de paquera, e aí eu só saí da conversa. Mas é óbvio que o aplicativo não tem como controlar as pessoas e, tipo, a intenção das pessoas no aplicativo. Infelizmente, não tem como ter esse controle. Apesar de que quando você entra no aplicativo, a primeira coisa que aparece, depois que você faz o login no aplicativo, é um pop-up, assim, dizendo quais são as diretrizes da comunidade do aplicativo. Então, tem bem grande, assim, esse aplicativo não é pra paquera. Esse aplicativo não permite insultos, ou frases ofensivas, ou fotos ofensivas. E aí vem todas as diretrizes do aplicativo. Mas é óbvio que existem pessoas de várias índoles no mundo, e aí não tem como você meio que bloquear essas pessoas. Tem como você bloquear essas pessoas quando você faz uma denúncia dessa pessoa. Então vamos dizer que você caiu numa conversa, infelizmente, que a pessoa tá lá com um teor de paquera, com um teor estranho. E aí você pode denunciar essa pessoa. O aplicativo vai avaliar essa pessoa e pode bloquear ela. E aí ela passa a não fazer mais parte da comunidade. E aí, tirando esses homens que são inconvenientes, que estão usando o aplicativo de forma errada, o aplicativo ele é muito bom, principalmente na proposta que ele oferece para os seus usuários. Então, basicamente, quando você faz o login no seu aplicativo, ele vai te mandar para um destino, e aí você vai saber qual é o destino assim que o seu aviãozinho chegar nesse destino, vai aparecer um pop-up com a conversa com a pessoa que você vai conversar.
E aí tem lá uma dica de pergunta que você pode começar a fazer pra essa pessoa pra quebrar o gelo, né? Que você nunca sabe o que você vai perguntar pra pessoa que você não conhece, assim de cara, na primeira vez que você tá conversando com essa pessoa. Então o aplicativo ele te dá algumas ideias engraçadas até de perguntas pra você fazer pra pessoa que você vai começar a conversar. E aí nessa conversa é como se fosse um chat mesmo de WhatsApp. E aí você pode mandar perguntas e aí você na sua língua, a pessoa na língua dela. E aí vai traduzindo simultaneamente. Você pode ver a sua conversa em inglês se você quiser. E aí, o mais legal é que além da conversa escrita, você também pode fazer chamada de vídeo, você pode compartilhar fotos da sua galeria ou tirar foto no momento, você pode compartilhar stickers e você pode compartilhar áudio. Então assim, é muito, muito interessante porque o aplicativo ele tem também a tradução simultânea. Então assim, a pessoa ela vai conseguir entender o seu áudio, o seu vídeo, por causa da tradução simultânea do aplicativo. Então não só é uma tradução na base da escrita, mas também tem a tradução na base da fala. Então assim, o aplicativo é muito incrível. E uma coisa muito importante é que quando você estiver usando o aplicativo, é interessante que a língua do seu celular esteja na língua que você quer que a tradução do aplicativo seja feita. Então, por exemplo, eu moro aqui na Inglaterra e aí o meu celular ele tá na língua inglês. E quando eu converso no aplicativo, mesmo que eu esteja mandando em português, quando a pessoa da Rússia tá mandando mensagem pra mim, vai aparecer em inglês, porque a língua do meu celular tá em inglês. Então se eu quiser que a língua da tradução do aplicativo seja português, eu tenho que ir nas configurações do meu celular e mudar a língua do meu celular pra português. E aí, dessa forma, a minha conversa toda no aplicativo, né, quando ela for traduzida, ela vai traduzir para português, que é a língua do celular. Então, basicamente, para você ter a sua tradução simultânea para português no aplicativo, a sua língua do celular tem que estar em português. Resumindo, apesar desse vídeo fazer parte de uma campanha paga, eu só me senti confortável de criar um post no blog, falar no Instagram e trazer esse vídeo aqui no YouTube a partir do momento que eu comecei a usar o aplicativo. Então eu já venho usando o aplicativo há mais de um mês e só através das minhas experiências é que eu tive a propriedade para falar do assunto e me senti confortável para trazer aqui esse assunto para vocês. Então, apesar de ser um vídeo pago, eu tô gostando muito de verdade da minha experiência na plataforma. Eu acho que tá ampliando muito a minha visão de mundo e tá me fazendo conectar com pessoas que eu realmente tô gostando de conversar. Então, assim, é realmente um feedback, assim, com muita sinceridade, honestidade e transparência pra vocês. Eu, de forma alguma, trago aqui no Vida Mochileira algo que eu não acredito ou algo que não seja positivo ou que agregue valor na vida de vocês. Então, eu de fato estou gostando da minha experiência no Hablo. Eu tenho diversas conversas que eu abro e fico muito feliz de voltar a conversar com essas pessoas. E são conversas que realmente me trouxeram alguma coisa de diferente pra minha vida. Então eu só trouxe esse vídeo, essa informação, essa dica pra vocês porque eu realmente acredito no potencial desse aplicativo. Principalmente quando as pessoas conseguirem entender que através dessa conexão com pessoas diferentes, através da diversidade, a gente consegue atingir tantas coisas positivas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que vocês comecem a usar o aplicativo e eu espero que a gente possa se esbarrar numa dessas conversas no aplicativo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!